Meus amigos, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? E falando de doutrina espírita, e recordando aqui a figura de Jesus, e exorando as bênçãos de Joana d'Arc, que é o anjo tutelar desta casa, em favor de todos nós. Eu peço a ela que as nossas necessidades, as suas e as minhas também, possam ser consignadas no coração dela e devidamente atendidas a contento, conforme o nosso merecimento no tempo certo. Isso vai acontecer, eu tenho certeza. Então, muita paz a todos, viu? Uma boa semana. Então, eu quero cumprimentar também os companheiros, né? E evocar aqui um pensamento, mais uma vez, sacrossanto, dos nobres espíritos desencarnados da codificação espírita. Eu gosto muito de falar do espírito de verdade, porque ele não, como eu tenho sempre dito, ele não fala apenas para homens, mas ele fala para espíritos. E ele não fala para um tempo ou para uma época, ele fala para a eternidade, compreendem? Então são espíritos que se utilizam das expressões humanas, por meio dos recursos mediúnicos disponíveis, mas trazendo simbolicamente um pensamento profundo, vazado pelos símbolos, pelas imagens ricas, a semelhança do que Jesus fazia por meio das suas parábolas. Faz sentido? É Jesus voltando. Eu não vou entrar aqui na sua identidade, na questão da análise de sua identidade, mas buscar na essência do seu pensamento aquilo de que necessitamos para o entendimento da nossa doutrina espírita, para o entendimento do Consolador prometido por Jesus. Vejam só, nós já falamos aqui há algum tempo, no capítulo 6, o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A proposta de hoje se circunscreve ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um verdadeiro poema em prosa, que deve ser muito conhecido pelos senhores, os senhores devem se lembrar muito bem. O texto começa dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordem de seu comando, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Em verdade vos digo, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus, qual imenso exército, ressoam, as grandes vozes dos céus ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, fazendo a vontade do Pai, no fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Não é bonito? É lindo? Muito profundo. Isso não é só um texto que prefacia o Evangelho. É um texto que tem a sua beleza estética, não é? Tem a sua beleza, a sua poesia em prosa. Ela tem um aspecto estético grandioso, mas ela também traz, na simbologia do pensamento do Espírito de verdade, por meio dessa simples mensagem, um conteúdo muito profundo. E essa é a proposta da noite. Então o texto começa: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordem de seu comando, espalham-se sobre a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Vejam, é uma imagem simbólica de um exército de estrelas que toma de assalto o planeta Terra num tempo determinado. Não é um tempo cronológico, é um tempo psicológico da humanidade. E esses espíritos, recebendo um comando, tomam de assalto a Terra por meio de um grande exército de espíritos que vão se manifestar em diversos quadrantes do planeta no momento propício. Essa é uma ideia, é uma imagem, mas ela não é por acaso. Não há arbitrariedade no pensamento do Espírito de verdade. Assim como Emmanuel, nos seus textos, ele sempre se utiliza, através da psicografia do Chico, de expressões muito técnicas e precisas,
Quando ele usa aquelas expressões, nós temos que atentar para o seu significado, porque ele domina o vernáculo, não é? E a partir do apoio mediúnico de Chico Xavier fica mais fácil ainda para ele. O Espírito de Verdade mais ainda. Ele não se detém ao aspecto estilístico das palavras, porque isso é muito pobre, mas a ideia que é vazada muito bem por meio desses símbolos. E a ideia que nós temos nesse primeiro parágrafo é de um exército de espíritos que toma de assalto o planeta Terra, em nome de Deus. Será que isso encontra ressonância para confirmarmos, no pensamento dos demais espíritos missionários que se manifestaram na Terra, mediunicamente, ou que reencarnaram em nome de Deus para trazer a sua mensagem, em nome de Deus? Nós vamos encontrar essa ideia, por exemplo, no pensamento do profeta Isaías. No primeiro parágrafo, então, da mensagem Deu o Espírito de Verdade, nós temos o quê? A ideia de um exército de espíritos que, em nome de Deus, toma de assalto a terra. Será que isso encontra ressonância ou em outros pensadores? Tem, por incrível que pareça, porque esses espíritos dialogam entre si. Há uma intercomunicação, há uma comunicação entre eles, e um confirma o pensamento do outro. Isso nós podemos perceber em O Livro dos Espíritos, porque todas as vezes que você esbarra numa questão difícil, de difícil entendimento, você pode ter a certeza de que dentro da obra existe um recurso, a obra se socorre, ela se socorre por si mesma, por meio de outras ideias que estão colocadas ali dentro. E aí você tem que ter uma ideia de conjunto, buscar essas ideias, concatená-las para poder responder aquela dúvida. Então a própria obra se socorre, porque há uma coerência interna, compreendem? É uma coisa que a gente observa no dia que a gente vai estudando doutrina espírita. Há também uma coerência, digamos assim, ideológica ou epistemológica no pensamento dos espíritos nobres, porque eles estão na mesma faixa, comungam, intuitivamente dos mesmos pensamentos e conseguem transmiti-los em essência da mesma forma, em essência, ainda que haja alguma diferença externa, na linguagem ou nos símbolos. Mas aqui é um exército. Onde é que podemos encontrar isso? Lá em Isaías capítulo 40, versículo 26. Ele vai dizer assim, olha que coisa interessante, Isaías foi um grande médium, um grande profeta. Ele tinha uma percepção extrasensorial extraordinária. Coisas que ele tinha previsto acontecerem e vice-versa, do jeito como ele tinha visto. Ele diz assim lá no capítulo 40, levantai os vossos olhos para o alto e vede aquele que criou estas coisas, as estrelas, tá? E vede aquele que criou estas coisas e que faz sair o seu exército de estrelas, chamando-as, que estão muito bem contadas em seu número, e chamando-as pelo nome, e todas comparecem. Não lembra? Não há uma similitude de ideias? A ideia do exército, no primeiro parágrafo da mensagem, Deu o Espírito de Verdade, lá no prefácio do Evangelho, com um pensamento muito mais antigo ainda, de Isaías, lá no capítulo 40, que fala de um exército de estrelas, que são conhecidas, que são muito bem contadas em seu número, e que são chamadas por Deus, que as criou, pelo nome. Elas têm um nome, e elas atendem ao chamado de Deus pelo nome. E mais, para atender ao poder de Deus, que é grande na sua providência. Será que é coincidência? Vamos avançar um pouco mais. No pensamento de Joel, nós vamos ter lá no capítulo 2 do livro de Joel, versículo 28, salvo engano, nós temos também a ideia da mediunidade, que é o recurso através do qual o Espiritismo se fez na Terra. E é o recurso de que se utilizam esses exércitos da luz para se comunicarem com o planeta Terra. Nós precisamos fazer essa comparação, porque a mediunidade é um recurso indispensável à difusão da verdade no planeta Terra. Os grandes progressos humanos acontecem dessa forma. Mesmo que o indivíduo esteja na Terra como missionário, trazendo avanços em todas as áreas do pensamento humano, ele também conta com a assistência de espíritos nobres da mesma faixa. E o recurso utilizado é a mediunidade. A mediunidade aqui como missão, como recurso de comunicação entre esses mundos. Compreendem? Vejam só. No livro de Jonas, capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: depois destas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha a imagem simbólica.
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A ideia. Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. De que espírito é esse? Que espírito é esse que se derrama sobre toda a carne, minha gente? E que faz com que os nossos filhos e filhas profetizem, comecem a falar sobre o impulso dos espíritos, né? E que também se derrama e que faz com que os nossos velhos, os nossos idosos tenham sonhos e os nossos jovens visões. Esse é o recurso indispensável para a manifestação desses espíritos. Nós estamos aqui utilizando aqui a ideia da mediunidade de um ponto de vista mais alto, mais nobre, não é? E aí nós precisamos definir o pensamento, o que deve ser a verdadeira mediunidade. Será que podemos encontrar essa resposta da doutrina espírita? Vamos lá. Vamos pensar em Emmanuel, mais uma vez, já que ele foi citado aqui hoje. No livro Consolador, conhecem? No livro Consolador, pergunta 382. Pergunta a Emmanuel o seguinte: qual é a verdadeira definição de mediunidade? Porque é uma boa pergunta, porque nós já sabemos, mas qual é a verdadeira definição de mediunidade? E ele responde, olha só, a comunicação, a coerência do pensamento dos espíritos, né? E Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Lembrou uma coisa aí? Olha a conexão com o pensamento de Jonas. Veja como esses espíritos dialogam entre si, com uma coerência interna do pensamento deles. Compreendem? Não há contradita. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. E ele continua: se a missão mediúnica tem os seus percalços e os seus obstáculos dolorosos, por outro lado, é uma das mais belas oportunidades de redenção e de progresso concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Emmanuel não perde tempo, né? Chute na canela e fratura exposta. Somos filhos misérrimos. A missão, gente, não é aquela missão do Chico, é a missão mediúnica concedida aos filhos misérrimos. Então esse recurso, essa luz que se derrama sobre toda a carne. E ele diz, com todas as palavras, que é uma das mais belas oportunidades de redenção, de progresso, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos, miseráveis. Tem alguma dúvida a respeito da importância da mediunidade para o progresso da humanidade? E é esse recurso que é utilizado em todas as instâncias, minha gente. E os espíritos se manifestam ostensiva ou ocultamente, incognitamente, trazendo essas ideias. Vamos ter também, continuando aqui, pensando ainda na ideia do Espírito de Verdade no seu primeiro parágrafo, quando ele fala desse exército que toma de assalto, não é? Quando ele toma de assalto a terra, ele se manifesta. E ele precisa de um recurso, e um dos mais preciosos é a tal da mediunidade. Daí a importância dela no pensamento de Joel, no pensamento dos espíritos, não é? Mas um problema há nisso, porque as grandes revelações, elas têm um tempo psicológico para acontecer na Terra. Elas têm um tempo. É um tempo psicológico. Porque em Moisés, na primeira revelação, nós temos a proibição absoluta. Quando eu falo absoluta, é absoluta entre aspas. Porque a despeito da proibição de Moisés, os espíritos continuavam se manifestando. O próprio Moisés era médium. E ele também conviveu com outros médios, como o caso, por exemplo, de Eldade e Medade, que não faziam parte do grupo, mas que também profetizavam. E eles não foram punidos por isso, porque havia punição. E por que havia punição? Porque havia abuso, abusividade. Abusividade. Embora seja um recurso neutro, biológico, porque se trata de uma faculdade orgânica, com fulcros, com raízes do espírito, ela precisa ser muito bem cuidada e cultivada, porque é um instrumento concedido por Deus para os filhos misérrimos. Ela tem o seu valor. E quando ela é abusada, ela causa muitos transtornos também. André Luiz, no livro Missionários da Luz, mais exatamente Alexandre, que é um instrutor da obra,
ele fala que muitos médiuns conseguem adentrar nesse capítulo, que é muito longo. Eles dizem que há muitos indivíduos que pela mediunidade adentram as portas, por meio da mediunidade, as portas da morte, do mundo espiritual. Mas poucos conseguem voltar de lá. Porque se acumpliciam a outras ondas mentais, se associam, a verdadeiras quadrilhas e máfias espirituais. E são conspurcados na sua dignidade, assumindo compromissos terríveis, que vão exigir muito sacrifício ao longo de vidas e existências. Então é fácil, captar as ondas mentais, mas o que fazer com elas? E qual é o nível, a qualidade das mentes com as quais você sintoniza? No trânsito de Uberlândia, por exemplo, como é que você se comporta? Quando alguém te fecha, Você sai bem, beija a esposa, beija os filhos, faz uma oração, faz o culto matinal, sai para casa, coloca o carro na rua, alguém te fecha, e é incrível, você se transfigura. Parece que Jesus já saiu de perto, o obsessor já encostou, você já não é mais aquele ser, que já está em transe mediúnico, Mas eu sei que isso não acontece com você, porque quando alguém te fecha no trânsito de Uberlândia, porque aqui não é brinquedo, você olha para ele e diz assim: vai com Deus, meu irmão. Não é assim que vocês fazem? Eu tenho certeza. Vai em paz, meu irmão. Quando alguém pisa no seu pé, você não reage, você age no bem, dá um tapinha nas costas da pessoa e fala: meu irmão, você está sentindo uma coisa fofa debaixo do seu pé? Olha só, isso é doutrina espírita, vocês são assim. Isso também é mediunidade. Mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Ainda que você não seja incorporado pelo Espírito, mas está na faixa dos grandes pensadores, dos espíritos nobres, entende? Vazando bons pensamentos e bons comportamentos que haverão de galvanizar a conduta, influenciar as criaturas humanas. Mas vamos continuar aqui. Moisés fez então uma proibição absoluta entre aspas. E lá em Deuteronômio ele vai dizer assim: não procureis os ledores de sorte, as feiticeiras, os buenadichas. Ele vai dizer isso. E a sanção correspondente era de apedrejamento e morte, era de morte por apedrejamento ou outras técnicas de tortura. Mas por quê? Para controlar, para disciplinar. Porque segundo o Antigo Testamento, aquele povo era de dura cerviz. O que é isso? Cerviz é o pescoço. É um pessoal que não abaixa, que não flexiona, que não flexibiliza, que não é humilde, que é arrogante, difícil, cru. E para a gente assim, ninguém melhor do que o próprio Moisés, que também era duro, É o chicotinho de ouro para se impor. Era um missionário, representante que personificava a primeira revelação. Mas com o passar do tempo houve uma flexibilização, porque a faculdade exige disciplina. E não aviltamento, e não cerceamento absoluto. E vamos encontrar em Jesus, lá no Monte Tabor, a manifestação, a expansão da mediunidade no seu mais alto grau. Poderíamos dizer que Jesus, no Monte Tabor, realizou a primeira sessão mediúnica dentro dos parâmetros, do controle, da disciplina e do respeito que a mediunidade merece. E ele convidou 3 discípulos, os mais capacitados, os mais talentosos, os mais hábeis, Pedro, Tiago e João. Houve uma manifestação de efeitos físicos, por meio de voz direta, pneumatofonia. Manifestaram-se 2 mortos. Quem? Elias e Moisés. Olha só Moisés voltando, Elias e Moisés, fazendo a conexão do Antigo Testamento, ou da primeira revelação, com a segunda, representada em Jesus, em Cristo. E eu garanto que esses 2 estavam mortinhos da silva quando eles se manifestaram lá, viu, gente? Olha só a mediunidade ali. E o que é mais bonito ainda, Jesus se transfigurou. A transfiguração de Jesus, na transfiguração ele se mostra tal e qual, ele resplandece. Diz o texto de Mateus, no capítulo 17, que Jesus, as vestes de Jesus resplandeciam. Deve ter sido um fenômeno belíssimo, Estar perto de Jesus, vendo aquelas maravilhas, Espírito se manifestando, Jesus transfigurando. Mas então Jesus já estava fazendo uma abertura, porque ele já contava com outros indivíduos, mostrando como é que se fazia. E o texto vai dizer também, nesse capítulo,
que ao terminar aquela sessão, e Pedro achou que aquilo seria permanente, ao ponto de sugerir ao mestre: olha, está tão bem aqui, está tão bom aqui, que nós vamos criar tendas, né, para receber a todos, porque eles acharam que os dois iam ficar por ali, os espíritos iam permanecer ali, né? Mas deve ter sido um ambiente muito agradável, porque tudo se transforma, né? Quando Jesus se manifesta, na presença de médios portentosos como eram eles, o ambiente se transforma, uma transformação espiritual no ambiente. Eles se sentiram tão bem que acharam que poderiam permanecer por ali. É como acontece conosco quando tudo está bem na casa espírita, né? A gente sai de casa e vem para cá, e é um dia como esse, em que estamos bem um ao lado do outro, a gente não quer voltar mais. Mas não tem jeito. Quando acabar esse trabalho, não vai demorar muito, nós vamos ter que voltar para as nossas lutas e para as nossas dificuldades. Isso também aconteceu. Quando Jesus estava descendo o morro, o texto diz o seguinte: olha, não reveleis nada disso a ninguém, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. O que quer dizer isso? Levantar dos mortos. O que é levantar dos mortos? Ressuscitar, né? Desencarnar e voltar dos mortos, ressuscitar. Olha, ele pediu o seguinte: olha, não conte nada, não conte a ninguém o que aconteceu aqui, porque foi uma maravilha aquilo tudo, mas não é todo mundo que entenderia, vocês estão sabendo? Entendem? Não contem para ninguém, mas aguardem até que o momento, até que eu desencarne e volte, eu ressuscite e levante dos mortos. Então tem um tempo, que é um tempo também não é apenas cronológico do relógio, é um tempo psicológico. Então Jesus, com Moisés, nós temos uma proibição quase absoluta, em Jesus uma relativização, uma abertura gradual, e quando chegamos no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, Jesus já tinha desencarnado, hein? Na festa de Pentecostes, os 12 discípulos, com exceção de Judas, tinham sido substituídos. Aconteceu aquele fenômeno maravilhoso das línguas de fogo. Então nós temos ali as línguas de fogo se manifestando, e aqueles indivíduos, os discípulos, começaram a falar em línguas, que é um fenômeno mediúnico, gente, um fenômeno mediúnico, e o povo achou, porque é complicado ver um negócio desse, né? O povo achou que eles estavam bêbados, embriagados, né? Tinha tomado moço, né? Que é um produto do vinho, né? Acharam, é uma coisa interessante, mas aconteceu esse fenômeno mesmo ali. E eles então começaram a falar em línguas, e a partir desse momento nós temos o que? Simbolicamente, as 12 tribos representadas pelos 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, que representam por sua vez nos estudos do Evangelho, porque o Evangelho é poesia, viu? Que representa pelas 12 tribos a humanidade inteira. Então, em Moisés, fechamento, em Jesus, abertura gradual, e quando chegamos ao Pentecostes, nós temos o que? A expansão do Espírito de Deus sobre toda a terra. Agora, nós vamos além. Nós vamos além. Confirmando aí a profecia de quem? De Jonas, lembra? E depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens visões. E ele ainda continua dizendo, Jonas, eu não disse tudo, no versículo seguinte: naqueles dias, derramarei meu Espírito sobre os vossos servos e as vossas servas. Ou seja, mostrando que a mediunidade, ela se expandiria universalmente. E quem vai fazer esse trabalho de expansão do Evangelho, da proposta das verdades de Deus, inclusive se utilizando dos dons do Espírito da mediunidade, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era médium. E no livro Paulo Estevão a gente percebe as percepções mediúnicas que ele tinha, não é? Ele tinha muita clarividência. Ele viu Jesus, gente. Mastigou terra depois que viu Jesus. Ele teve essa oportunidade. E Paulo de Tarso, ele se utilizou da mediunidade, vocês acreditam? Eu vou contar um detalhe aqui que vocês devem saber muito bem, eu peço licença. Lá no livro Paulo Estevão, há um momento, um instante, vamos dizer assim, momentoso, em que ele sai do Areópago ateniense, na Grécia, onde ele teve uma experiência desastrosa, porque ele fez um discurso, ninguém entendeu, ninguém quis entender, e o trataram com indiferença. No texto de Paulo Estevão, no texto de Emmanuel, ele diz que essa experiência foi mais dolorosa do que as experiências de pregação que ele teve em outros momentos, quando ele foi torturado. Porque uma coisa é você falar e provocar, não é?
chamar atenção e desencadear uma emoção qualquer, ainda que seja negativa, e ele sofria muito por isso. Era jogado aos monturos, preso, torturado, apanhado, tomava bastonadas, aquela coisa toda. Mas na Grécia não foi assim. As pessoas simplesmente não deram importância. Foi tratado com indiferença. Aquilo para ele foi pior do que a sua presa. Pior. E o que ele fez? Voltou triste, macambúzio, sorumbático, triste, melancólico, para a igreja, para uma das igrejas, de Corinto, para a igreja de Corinto, salvo engano. E quando ele entra na igreja, ele faz uma oração pedindo socorro. Fala, não estou conseguindo cumprir com a missão que o Senhor me deu, Jesus. Olha a fidelidade do homem. Não estou conseguindo cumprir essa missão. Quando ele acabou de falar isso em prece, ele viu um foco de luz ao lado dele. Adivinha quem era? Quando ele olha para o lado, era Jesus em pessoa. Jesus em pessoa, iluminado. Mas ali Jesus não estava para demonstrá-lo, para criticar. Se fosse a gente, Paulo, deixa de ser mole. Não é assim que a gente faz com o outro? Deixa de ser bobo, faça assim, faça assado, e começa a dar desconto, A gente começa a dar conselhos assim, assado, como se a gente fosse melhor do que o outro. E Jesus não critica, não reprova, e simplesmente começa a dizer o seguinte: olha, Paulo, a partir de agora, o importante, não se apoquente, não se turbe o seu coração. A partir de agora você vai escrever em meu nome, e transmitir essas ideias, porque o importante são as ideias, às criaturas, às pessoas, e aquelas que tiverem boa vontade, boa fé, vão compreendê-lo. E para que você faça esse trabalho, eu vou, a partir de agora, aconchegar mais intimamente ao seu coração, está lá no texto, viu, gente? Vou aconchegar mais intimamente ao seu coração a figura espiritual de Estevão, o próprio, aquele que tinha sido sacrificado por ele, perseguido por ele, porque a vida é assim, viu, gente? Sofreu tudo, perseguição e tudo mais, ele ainda volta como mentor do cara. E Estevão o acompanhou por 30 anos. 30 anos. E a terra não detectou isso, não registrou. Mas coube a Emmanuel, em Paulo e Estevão, cuja leitura eu recomendo, registrar, consignar, de forma indelével nas nossas memórias. E ele então, vou manter então mais intimamente conchegado ao seu coração a figura de Estevão. E ele vai interpretar as minhas ideias e transmiti-las a você. E você vai então transmitir aos outros. Você vai usar a partir de agora os dons do Espírito. O que é isso, gente? O que são os dons do Espírito? Mediunidade. Os dons do Espírito. Então as cartas, as epístolas de Paulo, que não eram escritas só por ele, que ele escrevia às vezes a 4 mãos, mas elas não deixam de ser cartas mediúnicas. Porque ela é a transmissão, ela é o resultado do pensamento do Cristo, interpretado por Estevão e transmitido a Paulo. E aí Paulo dá aquela... ele registra aquela ideia com o seu próprio estilo, que é muito peculiar, porque não é fácil entender às vezes o que Paulo está dizendo. E ele vai registrando esses pedidos. As cartas são mediúnicas. Ela é o resultado dos dons do Espírito de Paulo. Vocês estão entendendo a importância do pensamento dos Espíritos que se organizam no espaço por meio desse exército, formando esses verdadeiros exércitos e tomando de assalto a terra de forma ordenada, organizada e planejada? Na lei de Deus não há bagunça, minha gente. A gente é que faz de qualquer jeito e depois tem que voltar e refazer o que fez de bobagem. Para refazer as bobagens que a gente fez. Não é assim com Deus. Deus, quando faz, ele faz de uma vez só. Mas há um planejamento, há um tempo certo para as coisas e devemos ter muita paciência, muita calma, muita confiança, muita oração e vigilância, buscando sempre nesses espíritos nobres a inspiração adequada à realização da vontade de Deus. A vontade de Deus. Passados os tempos, anos passados, nós vamos chegar a 1848, na cidade de Hydesville, mais exatamente no condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. As irmãs Fox começaram a receber dentro da casa dela
manifestações espirituais de um espírito de um antigo mascate chamado Charles Hosman, que tinha sido assassinado e emparedado dentro da casa delas. Ele ele provocava fenômenos mediúnicos a partir das faculdades mediúnicas dessas irmãs. O fenômeno foi tão um escândalo, olha gente, não foi brinquedo. 1848, numa cidade de protestante, pensa o escândalo que não foi. Pensa o escândalo que não foi. Mas é assim que tem que ser, chamando a atenção, escandalizando. Porque é assim que é bom, para chamar a atenção, quebrar os clichês mentais, os dogmas, os preconceitos, para chamar a atenção. E o fenômeno foi tão retumbante que eles foram para um salão chamado Rochester, e de lá o fenômeno se espalhou de tal maneira que chegou à Europa, que começou a realizar aqueles fenômenos de mesas girantes, compreendem? Mesas girantes, durante o período de inverno, eles se sentavam, colocavam as mãos e faziam perguntas, para a mesa: vou casar, vou ser rico, vai ser assim, vai ser assado. E os espíritos vinham e se manifestavam. E esse fenômeno foi chamar a atenção de outras pessoas, de pesquisadores sérios, que também eram amigos de Allan Kardec, do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que tomou ciência dos fenômenos, passou a pesquisá-los por si mesmo, e a partir das pesquisas de outros trabalhadores, de outras pessoas da área, e em 1857, em abril de 1857, lá na Galeria d'Orléans, pela editora Danty, em Palais Royal, Paris, ele lança a primeira edição, com 500 e poucas perguntas, 540, deu o Livro dos Espíritos. Tem bagunça, gente? Tem bagunça? Planejamento, estratégia. Então, quando ele vai dizer, no primeiro prefácio, no primeiro parágrafo da mensagem do prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as grandes virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimentam considerando seu comando, espalham-se sobre a superfície da terra. Planejamento, organização, estratégia, tudo tem um tempo certo, um tempo psicológico, de maturação dos pensamentos, de uma verdadeira revolução num período de transição do planeta, que segundo Allan Kardec em obras póstumas, já tinha se iniciado há um século, desde a Revolução Americana, a Revolução Francesa, entende? A Revolução Industrial também, que é na segunda metade do século XVIII, são fenômenos concatenados, que obviamente podem causar conturbação e prejuízo, porque sempre há aqueles que abusam das oportunidades que eram, porque somos humanos. Mas a essência fica porque Deus age, e Ele sempre fala por último. Sempre fala por último. Esse é o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo nos dá essa ideia de organização, de planejamento. Na segunda parte, ou no segundo parágrafo dessa mensagem, vai dizer assim: em verdade vos digo, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, chega um tempo certo para restabelecimento da verdade. Será que isso está certo mesmo? Vamos lá. Vamos nos socorrer da própria doutrina espírita. Pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar assim: se Jesus nos ensinou a verdadeira lei de Deus, qual é a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão alguma coisa a nos ensinar a mais? Olha que pergunta, hein? Porque se Jesus ensinou tudo, para que Espiritismo? Para que o ensino dos Espíritos? E os Espíritos responderam, olha, Jesus falava conforme os tempos e os lugares, utilizando de alegorias e de parábolas. Agora é necessário que a verdade se torne inteligível para todos. Inteligível é o quê? Compreendida, Compreendida por todos. É necessário explicar e desenvolver estas leis, porque são poucos os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. A nossa missão, diz os Espíritos, a nossa missão é abrir os ouvidos e os olhos de todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Chute na canela, uma fratura exposta. Os Espíritos são muito assertivos. Então, eles entenderam por que o Espiritismo veio no tempo certo
para restabelecer a verdade? É para desenvolver, para explicar. Porque a gente esquece o adultério que já tem. E aí vem o Consolador prometido e recupera aquilo que é. Desenvolvendo estas leis. Desenvolvendo estas leis. A terceira parte, o terceiro parágrafo então da mensagem vai dizer, continua dizendo assim: as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Olha só, olha a beleza. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas. Quem são as grandes vozes dos céus? Vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deu o Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Allan Kardec vai dizer assim, vocês conhecem muito bem, fala do Espiritismo. Ele diz assim: o Antigo Testamento está personificado em quem? Moisés. O Antigo Testamento está personificado em Moisés. O Novo está personificado em quem? Em Cristo. É a palavra que ele usa, não falei Jesus, o Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação. É a terceira revelação. E as grandes vozes dos céus, olha só, entre aspas, destacando aqui, e as grandes vozes dos céus, que são os Espíritos do Senhor, estão em todas as partes do planeta, através do concurso de uma gama inumerável de intermediários. Quem é essa gama de intermediários, minha gente? Quem são os intermediários dessas vozes dos céus? Os médiuns, lá de novo a mediunidade. Apareceu de novo. Conforme o pensamento lá de Isaías, conforme o pensamento de Jonas, de Jesus, de Paulo de Tarso, do próprio Mestre Jesus, que nos exemplificou isso. Então as vozes do céu são os Espíritos. E aí fica fácil entender agora. A gente confirma, porque já é fácil. Mas a gente confirma, as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas. Então as grandes vozes dos céus são os Espíritos. Só que tem uma segunda categoria de Espírito também que participa do processo de difusão da doutrina espírita na Terra. E a gente tem que fazer a distinção entre uma categoria e outra. Ele fala assim, as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Ué, mas anjo não é Espírito? Então, quem são as grandes vozes dos céus e os anjos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os anjos, então nós temos uma categoria de espíritos, que são as vozes dos céus. Meus amigos, seriam os espíritos que estão no front de batalha. Eles não são espíritos perfeitos, ou iluminados, né? Totalmente iluminados. São espíritos ainda que trazem características humanas, mas que já dispõem de um entendimento, de bondade de entendimento, para integrar esse trabalho, para fazer sua integração ao trabalho de Jesus. E vão para o front de batalha. E são eles que fazem essas manifestações mais grosseiras da Terra, chamando a atenção do planeta no tempo certo. Realizando fenômenos mediúnicos, né? Que chamam a atenção, aquela coisa toda. Todos estão a serviço, dentro do seu nível evolutivo, a serviço do Espírito de verdade. Então nós temos ali uma hierarquia de espíritos. Seriam espíritos, digamos assim, não maus, mas espíritos vulgares, não são perfeitos, são humanos, mas que estão a serviço do bem. E eles estão ali na frente, na ponta da lança, desempenhando a função e recebendo os impactos. São importantíssimos. Mas há uma categoria também, e aí nós temos que usar aqui, né, recordando, a classificação de Allan Kardec que Kardec faz da escala espírita, né, a respeito acerca da escala espírita, no item 100 do livro dos Espíritos. Você tem desde os espíritos imperfeitos aos espíritos bons e chegando também aos puros. E aí ele fala dos puros, os anjos. Segunda categoria, as grandes vozes dos céus. Segunda categoria, os anjos. E quem são os anjos? Cuidado para não utilizarmos aqui a ideia teológica, né? Daquele ser que foi criado por Deus desde a origem para ser perfeito e maravilhoso para sempre. Enquanto a gente fica aqui lutando, pelejando, para ver se consegue alguma coisa, não é nada disso. Os anjos também começaram pela simplicidade e ignorância. Pergunta 128.
aqueles a quem chamamos de anjos, arcanjos e serafins, formam uma categoria separada, distinta, gente? Diferente da dos demais espíritos? Sim ou não? Não. São espíritos puros, bem-aventurados, e que chegaram ao mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então eles também trabalharam, pelejaram, se esforçaram e chegaram lá. E são esses espíritos que ficam na retaguarda. Então você tem aqueles que estão no front de batalha em todos os níveis, chegando até os bons, não é? Mas tem também a superintendência ou a governança planetária do Cristo por meio desses espíritos nobres que já se angelificaram. São espíritos puros. Tem bagunça aí, gente? Há planejamento, há organização. Nós não estamos entregues à própria sorte. Estamos sendo observados aqui dentro. Lá fora, há controle, a governança planetária desses anjos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas está faltando uma terceira categoria. Quem é? Ele fala assim: as grandes vozes dos céus ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. A terceira categoria é importante, olha como Deus ele é inclusivo, né? Como há o princípio universal da cooperação. Nós temos aí o quê? A presença dos humanos, dos trabalhadores, da nossa presença. Você também é importante. Você não tem a categoria de um anjo, e talvez não tenha a categoria das grandes vozes dos céus, mas você também é importante. E você é convidado a apresentar um instrumento. Como é que ela chama? Como é que ele chama o instrumento? Lira. O que é lira, gente? Vocês já viram lira? Eu nunca vi, mas a gente vê pelas gravuras, não é? A lira é um instrumento de corda, não é? De origem grega, muito usada também na Palestina, usada também em Roma, e é um instrumento interessante, porque ele simbolicamente, na história, ele representa o instrumento dos deuses, da inspiração dos deuses. É aquele instrumento que liga os mortais aos deuses, os vivos aos mortos, os encarnados aos desencarnados. Que instrumento é esse? Que instrumento é esse que liga a Terra ao mundo físico, ao mundo espiritual? Que é o instrumento de inspiração dos deuses. De onde vem a inspiração? Que instrumento é esse? Tá, vamos lá. Tomai da lira. Nós estamos sendo chamados para um concerto. Esse concerto é com C. O concerto aqui é o que? É uma harmonização de sons, não é? Mas nós podemos falar de um concerto psíquico também? Um concerto moral? Um concerto de sentimentos? Ou seja, uma harmonização, uma conjugação de ondas mentais, de amor e de afeto, de solidariedade? Podemos. E é para isso que estamos sendo convocados. Para nos unirmos às grandes vozes, aos espíritos que estão no front, para nos unirmos aos anjos remotamente, que às vezes comparecem, e para nos unirmos também como humanos na Terra, para a grande obra de redenção do planeta Terra, por meio da terceira revelação. E nós estamos sendo chamados a utilizar um instrumento, lira. Eu estava olhando num livro de anatomia antigo. Existe um instrumento, uma peça, existe um componente do nosso cérebro que faz parte, que liga o hipocampo ao hipotálamo. Ele faz a ligação, a função desse órgão, desse dispositivo cerebral, é de garantir a nossa memória de longa duração. Está vinculado às funções límbicas e hipotalâmicas. Então, eu ligo o hipocampo ao hipotálamo. Esse instrumento é chamado essa peça é chamada de fórnix. Fórnix. Mas ela também tem um outro nome. Ela também é chamada de lira de Davi. Sabe por quê? Porque ela tem o formato de uma lira mesmo. São duas hastes de fibras nervosas simétricas que se ligam ao corpo mamilar. Hastes simétricas e paralelas que se ligam ao corpo mamilar, unindo o hipocampo ao hipotálamo. É como se fosse uma forquilha. Vocês estão entendendo? Deu uma ideia? Ela tem o formato de uma lira mesmo. E antigamente ela era chamada de lira de Davi, mas atualmente é conhecida como trígono ou fórnix.
E ela liga, como ela está ligando o hipocampo ao hipotálamo. O hipotálamo faz parte do diencéfalo. E no diencéfalo nós temos uma glândula muito importante para a nossa vida mental, que responde pela nossa mediunidade, que é uma verdadeira antena paranormal em nós, e que nos concede a possibilidade de comunicação com as esferas extracorpóreas. Sabe como é que chama essa glândula? Pineal? Pineal. A glândula pineal, ou epífise também. Epífise, que é a glândula da vida mental. E ela é estudada por André Luiz no livro Missionários da Luz. E é estudada também pelos místicos do passado que intuitivamente compreendiam a sua função. Será que é coincidência? Quando o Espírito de Verdade diz assim: homens e irmãos, nós vos convidamos a vós homens, tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes. Tomai da lira. Que lira é essa agora? Poderia ser. Qual é o instrumento? A lira não é aquele instrumento de comunicação dos vivos com os mortos? Qual é o instrumento que o homem deve utilizar nesse grande conceito do bem para se comunicar com os anjos, com os espíritos? Muito bem, a mediunidade. Então me parece, a minha proposta aqui é apenas uma hipótese, eu não estou fechando o circuito, é de que o Espírito de Verdade, ele sabe muito mais do que a gente pensa. E quando ele usa essas expressões, ele está usando-as intencionalmente, de propósito. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. É um verdadeiro conceito de conjugação de ondas mentais. As nossas com as deles, para a transformação da Terra. E como é que se faz isso? O último parágrafo da mensagem já diz o que deve ser feito. Homens, olha o amor deles, né? Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, no fundo do vosso coração, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. A proposta é que, unidos, porque eles não nos abandonam, que nos amemos. E através do amor se estabelece a sintonia, a afinidade, o concerto dos nossos sentimentos, a conjugação dos nossos pensamentos, dos nossos ideais. E por meio disso, em nos amando, não é? Nós podemos dizer, através de todos os recursos, por meio de todos os elementos disponíveis na terra, Senhor, Senhor. E aí sim nós vamos poder entrar no reino dos céus, porque a nossa palavra não será em vão, não será vazia, não será inútil, inócua, fingida ou hipócrita. Quando você fala em uníssono com esses espíritos, é você que fala porque também se transformou, mas são eles que falam por seu intermédio, porque você também faz parte do mesmo grupo, da mesma falange. O que foi, gente?